Olá, pessoas! Esse é um vídeo, certo? Que vai fazer parte da nossa sequência de atividades dessa semana, dessa nossa primeira semana dos estudos domiciliares do mês de maio. Essa semana vai ser uma semana dedicada a atividades de correção comentada, tá certo? Então a gente começa a fazer essa correção comentada, lógico, pela nossa atividade 1 da quarentena. Essa atividade 1 da quarentena foi o objeto de atividade domiciliar de vocês, alunos dos primeiros anos A, B, C, D, E e F da Escola Estadual Professora Adélia Brasil Feijó. Essas atividades foram elaboradas por mim e cá estou eu, professora de História, Emilu, para fazer a correção comentada com vocês dessa nossa atividade 1, que teve como conteúdo de referência o capítulo 3, Primeiros Povos da América. Quando eu coloco aqui, gente, o conteúdo de referência, é para que vocês possam se basear, seja estudando pelo livro didático de vocês, que vocês têm em casa. Então vocês vão lá, dão uma olhada no capítulo 3, fazem uma leitura e tentam encontrar as respostas para essas atividades, ou se for algum tema de pesquisa, quem tiver acesso à internet resolve essa atividade. A atividade 1 da quarentena, como todas as outras atividades encaminhadas para vocês ao longo desse período de estudos domiciliares, ela foi enviada tanto pelo WhatsApp do grupo da turma, através do contato do líder, como também ela foi postada lá no Professor Online. Então vocês podem acessar essas atividades dessas duas formas, tá bom? Na correção de hoje, eu vou relembrar alguns pontos, inclusive, das orientações que eu passei para vocês nesses arquivos. Então, nesses arquivos eu coloquei o conteúdo de referência e pedi para que vocês registrassem as respostas dessa atividade 1 no caderno de vocês, identificando atividade 1 da quarentena. Isso é importante, pessoal, porque no nosso retorno às atividades, às aulas presenciais, vai ficar mais fácil a gente verificar essas atividades, se a gente cumprir bem direitinho esse calendário de sequência, se a gente identificar cada uma das atividades. Essa coisa de colocar atividade 1, atividade 2, atividade 3 também é uma forma de tentar ajudar vocês a se organizarem para esse período, que eu sei que é muito difícil. É muito difícil se concentrar, é muito difícil se organizar, e não pensem que é difícil só para vocês não, tá? É difícil para a gente que é professor também, entrar nesse universo novo de organização e de debate do nosso conteúdo, tá bom? Então, eu tentei priorizar essa sequência para que a gente pudesse se organizar e não só criar uma rotina de estudo, mas também a gente criar uma rotina desse retorno das atividades. Então, nessa primeira atividade, nesse primeiro arquivo que eu enviei para vocês como atividade, eu pedi para que vocês começassem a atividade analisando essa imagem que eu mandei lá no documento. Quem foi no livro, no capítulo 3, que começa ali na página 43, percebeu de cara que essa imagem é a mesma imagem que está no livro de vocês na página 43. Lógico, aí tem algumas mudanças, mas basicamente é a mesma imagem e tem a mesma temática, que é discutir como que os primeiros seres humanos, como que os primeiros hominídeos chegaram e ocuparam o continente americano, tá? Então, baseado nisso, lancei a pergunta para vocês. Existem várias hipóteses sobre como se deu a chegada dos primeiros Homo sapiens à América. Qual dessas hipóteses poderia ser representada? A, pela linha verde traçada no mapa da imagem da questão. Se vocês observarem a linha verde, é exatamente a linha que tenta demonstrar para a gente que esse processo de ocupação se deu pela Ásia, né, com os hominídeos ali atravessando o famoso Estreito de Bering e ocupando o continente americano pelo norte. Essa hipótese leva o nome, como está lá no livro de vocês, de hipótese asiática. E no livro de vocês, ela está lá na página 43, representada no mapa da página 43 por uma linha vermelha. E pela linha rosa traçada no mapa da imagem da questão, qual é a hipótese de ocupação que se apresenta com essa linha rosa? É exatamente a hipótese de ocupação que considera a chegada dos primeiros povos aqui no continente americano não pelo norte, mas sim pelo sul, navegando ali de ilha em ilha no Oceano Pacífico, vindo ali da Oceania. Essa hipótese é chamada de hipótese malaio-polinésia. Então, lá no livro de vocês, na página 43, a gente tem essa hipótese e no mapa da página 43, ela está representada numa linhazinha verde, tá certo? Então, essa era a nossa
primeira questão, discutir um pouquinho sobre as hipóteses de ocupação do continente americano. Lembrando que, apesar da gente falar em hipóteses diferentes, hipótese asiática, hipótese malaio-polinésia, hoje o consenso, né, a maioria dos estudos caminham no sentido de que essas duas hipóteses, elas não se anulam, na verdade elas se complementam. Segunda questão. A segunda questão eu pedi para vocês citarem e caracterizarem 3 povos responsáveis pelo povoamento do território brasileiro. Aí a gente sai da esfera do geral, de falar do continente americano, e a gente foca na ocupação do território brasileiro, de onde hoje é o Brasil. No livro de vocês, as respostas para essa segunda questão estão ali na página 46 e na página 47. Basicamente, a gente vai encontrar 3 grandes povos, né? 3 grandes povos reunidos aí que caracterizam esse processo de ocupação do território brasileiro. Quais são eles? Os povos caçadores e coletores, os povos sambaqueiros e os povos agricultores e ceramistas. Só que eu pedi não só para vocês citarem, mas também para vocês caracterizarem esses povos, ou seja, darem características desses povos. O primeiro desses povos, caçadores e coletores, o próprio nome já diz, né? Viviam da caça, da pesca e da coleta, portanto, não praticavam agricultura, mas mesmo assim já produziam instrumentos como instrumentos de pedra e de ossos de animais. A gente vai perceber que esses povos tinham muitas habilidades, se dedicaram a aperfeiçoar instrumentos principalmente de caça e nessa época já dominaram a técnica de produção do arco e da flecha e também de um instrumento chamado de boleadeira. Lá no livro de vocês, na página 46, a gente tem um textinho explicando melhor que instrumento é esse, a boleadeira, porque o arco e flecha, creio eu que ele é bem mais conhecido de todos vocês, não é verdade? Os povos sambaqueiros, a gente pode inclusive incluí-los como povos caçadores e coletores. Só que esses povos, eles vão ser chamados de um modo específico, né? Povos sambaqueiros, porque eles vão ter 2 características bastante destacadas dentre esses povos caçadores e coletores. Porque eles vão viver da caça e da coleta, mas a principal técnica de caça deles vai ser a pesca. Viviam principalmente da pesca. E tem como principal característica a produção dos chamados sambaquis. Sambaquis, esses que a gente vai falar deles um pouquinho mais na frente, numa das questões um pouquinho mais na frente, aí na 4ª questão, tá bom? Povos agricultores e ceramistas. Bom, como o próprio nome já diz, né? Esses povos vão fazer o quê? Vão complementar a caça, a pesca e a coleta com o desenvolvimento da técnica da agricultura, tá certo? Os povos mais famosos de agricultores, mais pesquisados, mais conhecidos, né, de povos que já dominavam a agricultura e a técnica da produção de objetos de cerâmica, são os povos das ilhas de Santarém e da ilha de Marajó, no Pará, os aratus, que ocuparam ali o centro do Brasil, e os itararés, que vão ser encontrados vestígios deles no Rio Grande do Sul. Esses povos do Rio Grande do Sul vão ser chamados de itararés. Como o próprio nome diz, praticavam agricultura e dominaram a técnica da produção de potes, vasos, panelas, tigelas de cerâmica, beleza? 3ª questão. Aí a gente vai falar sobre as lindas e maravilhosas pinturas rupestres. No livro de vocês, no capítulo 3, a gente tem um texto bem bacana sobre as pinturas rupestres, lá na página 48. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, uma imagem de uma pintura rupestre aqui do Brasil, na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, lá na Serra da Capivara, no estado do Piauí, vizinho aqui, bem pertinho da gente aqui no Ceará. Mas vamos à questão. 3ª questão, sobre as pinturas rupestres, qual o significado do termo? Bem bonitinho lá na página 48, a gente tem o significado desse termo. Pintura rupestre significa feito em rocha. Então, rupestre significa feito em rocha, pintura feita em rocha. Quais as suas prováveis funções e o que elas podem nos revelar sobre os povos pré-históricos? A gente falou muito disso na nossa última aula presencial. A gente falou muito sobre as pinturas rupestres e a gente discutiu que elas tinham vários objetivos. Elas podem revelar para a gente, por exemplo, o senso artístico que esses povos já possuíam, né? Uma ideia de beleza.
de cores, de formas. Elas poderiam servir para expressar as experiências e os sentimentos que esses povos estavam vivendo naquele momento, bem como poderiam ainda ter funções educativas, ou seja, aquelas representações podiam servir para ensinar aos mais jovens as mais diversas habilidades para sobreviver, relacionadas à caça e à pesca, por exemplo. A gente consegue observar episódios como esses de caça, pesca e até de coleta representados aí nas pinturas rupestres. Mais uma vez, a gente, nos estudos pré-históricos, diz que essas hipóteses não eliminam as outras. Então, a gente pode observar aqui dentro das pinturas rupestres essas três perspectivas: a perspectiva do belo, da expressão dos sentimentos, a perspectiva educativa pode se fazer presente as três nas pinturas rupestres, ou seja, uma ideia não elimina a outra. Na quarta questão, a gente fala sobre os lindos e maravilhosos sambaquis. Voltando lá para a página 46, na página 47, quando o livro de vocês vai discutir sobre essa questão dos sambaquis, baseado no livro, essas três perguntinhas. Primeira delas, o que são os sambaquis? Do ladinho aqui, ó, coloquei uma fotinha de um sambaqui para vocês. O que são os sambaquis? Eram montes formados a partir do hábito de alguns povos que viviam no litoral brasileiro de acumular essas conchas de moluscos e ossos de animais em determinados locais. Ou seja, são morros feitos de conchas. Então a gente percebe que por algum motivo esses povos que viviam no litoral, eles acabavam acumulando essas conchas e esses ossos de alguns animais sempre no mesmo determinado ponto, de tal modo a formarem imensos sambaquis. A gente tem sambaquis não só no Brasil, tá? A gente tem sambaquis em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem os maiores exemplares desse tipo de produção hominídea, tá certo? Quais eram as funções? Bom, aqui no Brasil a gente percebe que esses povos basicamente eles podiam ter usado esses morros para habitar em cima deles, ou seja, para construir suas casas, né, para viver ali em cima, ou por determinados períodos, ou a partir do momento em que esses sambaquis estivessem prontos. Mas o que a gente tem certeza é que esses morros, esses sambaquis, eles tinham a função de ser o espaço onde os hominídeos enterravam os seus mortos junto com alguns objetos pessoais. Então, nesses sambaquis, a gente vai geralmente encontrar ossadas humanas enterradas nesses sambaquis, tá certo? Os povos responsáveis pela construção dos sambaquis são povos característicos do período paleolítico ou do neolítico. Bom, se a gente parar para pensar nas características que a gente registrou no caderno, ainda nas aulas presenciais, sobre o período do paleolítico e o período do neolítico dentro da pré-história, a gente percebe que a principal diferença, o marco histórico que vai dar fim ao paleolítico e início ao neolítico, é exatamente o desenvolvimento de quê, pessoal? O desenvolvimento da técnica da agricultura. E quando a gente olha para os povos sambaquieiros, para os povos que construíram os sambaquis, eles ainda não dominavam a técnica da agricultura. Então, baseados nisso, a gente pode dizer que os povos construidores dos sambaquis são os nossos representantes do período paleolítico, tá certo? Gente, quem tiver curiosidade, pesquise sobre os sambaquis, é muito bacana. As pesquisas arqueológicas feitas nesses sítios arqueológicos que são os sambaquis. É uma pena que, como quase tudo no nosso país que conta a nossa história, está sendo perdida ao longo do tempo. Então tem várias reportagens aí na internet mostrando como que esses espaços eles estão sofrendo a ação imobiliária, como eles estão sendo destruídos, inclusive a produção de cal, gente. A gente destrói uma peça arqueológica da nossa pré-história para produzir cal, para pintar a parede. Olha o absurdo que é isso, tá certo? A gente, um material super substituível e a gente destruindo algo único na nossa história, como são os sambaquis, tá certo? Quinta questão. A quinta questão eu pedi para vocês irem no livro, de fato, e observarem o mapa da página 45. Essa era aquela questão para de verdade levar vocês até o livro. Pedi para vocês observarem o mapa, e quando a gente observa e analisa um mapa, a gente tem que se ligar em dois aspectos principais: o título do mapa e a legenda desse mapa. Qual é o título do mapa da página 45?
alguns sítios arqueológicos no Brasil. Então, de cara, a gente tem um mapazinho do Brasil e a gente tem várias marcações nele que vão aí nos levar para esses sítios arqueológicos que existem no nosso território. Na legenda, a gente tem 5 símbolos básicos. A gente tem estrelinha, triângulo e quadrado. Cada estrelinha ou cada triângulo, cada quadrado desse representa uma coisa específica dentro desse mapa. As estrelinhas são sítios arqueológicos sem material ósseo humano. Os triângulos são sítios arqueológicos, são os locais, marcam os locais onde existem sítios arqueológicos com material ósseo humano. E os quadradinhos são os sambaquis com material ósseo humano. Só que se a gente observar no mapa, as estrelinhas, os triângulos e os quadradinhos, eles aparecem ou na cor vermelha ou na cor azul. Então, tudo que for estrelinha, triângulo ou quadrado na cor azul, significa que ali você vai encontrar ou um sítio arqueológico sem material ósseo humano, ou um sambaqui com uma datação com 11 mil anos ou mais. Porém, se esse símbolozinho estiver na cor vermelha, significa que aquele sítio arqueológico tem peças ou ossadas humanas com datações menores de 11 mil anos, tá? Mas na pergunta da quinta questão, eu não me liguei na questão da datação. Eu só pedi no item A que vocês citassem para mim 2 estados brasileiros onde se localizam sítios arqueológicos com material ósseo humano. Com material ósseo humano, esses sítios arqueológicos estão representados no mapa com um triângulozinho. E a gente só vai encontrar sítios arqueológicos com material ósseo humano no Piauí, nesse estado aqui vizinho ao nosso, e lá embaixo no sul do país, em Minas Gerais. No item B, eu pedi para que vocês citassem 3 estados brasileiros, os mais próximos do nosso estado, onde se localizassem sítios arqueológicos onde não foram encontrados materiais ósseo humano. E aí, nesse caso, você iria olhar para os estadozinhos, para os locais que estão marcados com uma estrelinha. Sendo que eu queria que vocês optassem pelas estrelinhas mais próximas de nós. E aí, quem é que vem? O nosso lindo e maravilhoso Ceará, o Piauí, de novo, e a Paraíba. Ou seja, para lembrar que aqui no Ceará a gente também tem sim pesquisas arqueológicas. E o item C, eu pedia 4 estados brasileiros onde se localizam os sambaquis com material ósseo humano. Então você iria olhar lá para o mapa e procurar os quadradinhos onde estão marcados os sambaquis. A gente vai ter sambaquis nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E se vocês observarem, todos eles estão no litoral desses estados, que é uma outra característica dos povos sambaqueiros. Como eles vão viver principalmente da pesca, então a gente vai encontrar os vestígios desses povos próximo ao mar, próximo à foz dos rios que se ligam ao mar, tá certo? Sexta e última questão. Então a gente tem uma questão objetiva, ou seja, uma questão de marcar. E nessa sexta questão, a gente tem um texto aí para a introdução da questão. Pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica, que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos. O que é distintos? Diferentes entre si, com múltiplas continuidades e descontinuidades, tantas quanto as etnias que se formaram constituindo ao longo dos últimos 30, 40, 50, 60 ou 70 mil longos anos de ocupação humana das Américas. Então, ou seja, esse texto está deixando bem claro para a gente que aqui no território, né, em que o Cabral chega, ele vai encontrar o resultado de um longo processo histórico formado a partir de diversas experiências, de diversas continuidades e descontinuidades, com uma variedade de línguas, de culturas, de hábitos distintos, tanto que a gente vê, por exemplo, a produção de sambaquis lá no sul do país, mas a gente não vê os sambaquis aqui, por exemplo, no Nordeste, tá certo? Então a gente tem uma grande diversidade de povos que já habitavam o território brasileiro, tá certo? Desde então do início da nossa ocupação. Considerando o texto, o que é correto afirmar? O item correto dessa questão
é o item A. As populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e, da perspectiva linguística, étnica e cultural, constituíam-se como sociedades distintas. Ou seja, apesar de que quando Cabral chega aqui, chama todo mundo aqui de índio, o que a gente percebe quando a gente vai estudar a história desses povos é que o que eles mais têm entre si são diferenças, né? A gente vai ter, então, povos indígenas, sempre no plural. E a origem desses povos indígenas, diversa, marcada pela diversidade, vai ser resultado desse longo processo de ocupação que o território brasileiro vai ser palco, né, da chegada desses diversos povos pré-históricos. Em todos os outros itens, a gente vai encontrar sempre uma afirmação errada. Por exemplo, no item B, uma única leva migratória humana chegou à América. Como a gente falou lá na primeira questão, a gente sabe que hoje não foi só uma única leva migratória, não foi só um único caminho migratório que trouxe hominídeos para o território americano. A gente vai ter duas hipóteses aí competindo acirradamente entre si. Uma hipótese mais ao norte, uma hipótese mais ao sul, mas as duas se provam hoje cada vez mais sérias, tá certo? Como complementares e não como uma negando a outra. No item C, a concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta-se na ideia da construção de uma experiência evolutiva e linear, ou seja, o item C está afirmando exatamente o contrário do que tem no texto. O Pedro Paulo Funari, que é um dos caras que escreve aí esse texto, ele vai dizer: não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, diferentes, com múltiplas continuidades e descontinuidades, ou seja, os povos sambaquis, eles não têm necessariamente uma ligação com uma tribo indígena do período em que Cabral vai chegar aqui. Então, não houve esse processo linear e evolutivo constante. Houve rupturas nesse processo. Item D. Os autores descrevem o processo histórico das populações indígenas brasileiras como uma trajetória fundada na ideia de crescente progresso cultural. Mais um item que é negado pelo texto, quando ele fala em continuidades, mas também em descontinuidades, tá certo? Item E. Na época de Cabral, as populações indígenas brasileiras eram numerosas e estavam em um estágio evolutivo igual à pré-história europeia. De modo maneira, a gente nunca vai poder comparar essas experiências da Europa com as experiências do continente americano. A nossa ocupação humana foi muito mais tardia do que a ocupação da Europa. As diferenças climáticas hoje comprovadamente vão trazer características, inclusive físicas, diferentes, e vai levar, inclusive, com que esses povos produzam hábitos diferentes. Afinal, as necessidades de sobrevivência na Europa são distintas das necessidades de sobrevivência aqui no território brasileiro, por exemplo, quando a gente compara as situações pré-históricas. Se hoje a humanidade chegou num estágio de desenvolvimento, como a gente comentou em sala de aula, que distâncias não fazem tanta diferença, né? Por conta da tecnologia, por conta de todo o nosso desenvolvimento tecnológico, quando a gente fala na pré-história, não, uma montanha, um rio, um mar, muitas vezes isso vai ser um empecilho ou um ativador da criatividade e da produtividade humana naquele momento, tá certo? Então, pessoal, se encerra por aqui o nosso primeiro vídeo de correção comentada. Eu deixo esse recadinho aqui para vocês, para a gente tentar digerir da melhor forma possível esse momento da nossa sociedade. A gente tem que pensar que a gente não está isolado, mas que a gente está protegido, que a gente não pode se martirizar que a gente está confinado, mas que isso é necessário para salvar vidas, e não há nada mais importante do que a vida em qualquer momento, porque sem ela ninguém faz nada, ninguém produz nada, tá certo? Que a gente precisa viver isso não como o fim do mundo, é o fim, né? Mas o fim de um mundo que muitas vezes já estava condenado, que a gente precisava refazer esse mundo, não estava bom como estava, né? Então não ficou pior só com a pandemia, então a gente precisa refletir sobre esse novo mundo, a gente precisa traçar estratégias para esse momento de mudança, para encarar esse desafio. A gente precisa estar confiante de que a gente pode produzir esse novo mundo,
tá? Eu acho que é muito isso que a gente tem que acreditar, que esse novo mundo só vai ser resultado das nossas ações no presente e que para isso a gente precisa ter autoconhecimento, usar esse momento para buscar criatividade, para buscar o novo, tá certo? Para buscar conhecer a humanidade e se conhecer. Espero que vocês estejam bem, espero que a correção comentada tenha ajudado vocês a prosseguir aí nesses estudos domiciliares da melhor maneira possível. Como sempre, vocês podem entrar em contato comigo através dos líderes de vocês. Tchau e até a nossa próxima correção comentada dessa